Olá a todos, uma boa noite. Estamos aqui mais um dia para estudarmos juntos o Evangelho. Hoje vamos estudar o capítulo 5, item 11, e também a questão 392 do Livro dos Espíritos. Então, antes da gente iniciar a leitura dos itens e os comentários, gostaria de fazer uma prece para iniciarmos aí nosso estudo. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, que a espiritualidade possa nos guiar, nos iluminar, nos inspirar neste momento, que sejam emanadas as bênçãos, luzes e os fluidos deste momento, desse estudo, para todos aqueles que estão participando e também para aqueles que estão em hospitais, as famílias que sofrem, para aqueles que não puderam participar aqui deste momento. Pedimos que nos amparem neste momento que a gente tem vivido difícil, para que continuemos a ter perseverança e serenidade para enfrentar os obstáculos que venham a aparecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, damos por iniciados os nossos estudos desta noite na santa e bendita paz do Senhor Jesus, e assim seja. Então, como eu disse, hoje nós vamos estudar no capítulo 5, item 11, intitulado Esquecimento do Passado. Então, vou fazer a leitura aqui rapidamente. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que se deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bom e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não
obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. E conjugado com essa leitura aqui, nós temos o item, a questão 392, que também está dentro do esquecimento do passado. E aí Kardec questiona: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem um véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. Então, temos aí a leitura feita, né? E aí nós vamos iniciar aqui os comentários. E antes de adentrar nos comentários desse tema específico dessa noite, eu gostaria primeiramente de trazer um fragmento da introdução do livro Nosso Lar, que vai fazer muito sentido ao longo desse estudo. Então, é um breve fragmento, eu vou fazer a leitura aqui. Diz o seguinte: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Uma existência é um ato. Então, para falarmos aí sobre o esquecimento do passado, nós devemos, primeiramente, entender, né, de que passado que nós estamos falando. O Espiritismo, ele tem aí como uma de suas premissas a sobrevivência da alma e as passagens pelo plano aí material, que nada mais é do que a reencarnação. Então, com base nisso, assim, cada um de nós já esteve aqui, né, neste mesmo mundo, encarnado da mesma forma que hoje, apenas com um corpo ali diferente, filhos de pais diferentes, em uma época, em um local diferente. Então, nós já estivemos aqui. Nós tivemos também as mesmas necessidades materiais, diversos anseios, desejos, convivemos ali com diversas pessoas, tomamos várias decisões, cometemos erros, acertamos outras vezes, né? Então, tudo isso aconteceu diversas e diversas vezes e somou aí, ao longo dessas caminhadas, né, a experiência a cada um de nós. Foi somando lições que foram incorporadas. Então, essas lições, elas nunca são perdidas, são incorporadas, né? Então, como diz Joana de Ângeles, lá no livro Estudos Espíritas, no capítulo Reencarnação, esse processo de reencarnação ele é caracterizado, né, pelo retorno do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornarem necessário, né, para ali para um autoburilamento, para libertar das paixões, né, e também
adquirir experiências superiores, sublimando ali as expressões de um instinto, né? Ao tempo que ele desenvolve também a inteligência, penetra nas potencialidades, né? Tem ali sua intuição. Então, esse é um processo de reencarnação, né? E aí, no meio disso tudo, né, acaba que a gente se pergunta, né? Mas por que nós esquecemos? E aí, o evangelho que nós acabamos de ler, ele traz com muita clareza a razão desse esquecimento. Quando ele nos diz naquele pedaço, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então, exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio, acarretando inevitável perturbação nas relações sociais. Então, ele traz ali claramente a razão pela qual nós passamos por esse processo de esquecimento. E essa também é uma das razões pelas quais nós passamos pela bênção da infância, né? Porque Deus é misericordioso. Ele permite a nossa reencarnação, nos colocando ali em corpos, né? Corpinhos minúsculos. E embora, como é dito no Livro dos Espíritos, na questão 379, por mais que seja ali um corpinho minúsculo, né? Ele pode ser mais evoluído e mais antigo que um espírito que se encontra ali na fase adulta na existência atual. Então, a gente está ali num corpinho minúsculo, e nós iniciamos a nossa jornada da vida, né, nesses corpinhos minúsculos, como eu disse, delicados, né, ali uma gracinha. A gente acha a coisa mais linda do mundo. A gente olha para aquele serzinho ali, tão lindo, tão indefeso, inocente, né? E como é dito na questão 385 do Livro dos Espíritos, ele vem ali envolto numa capa de inconsciência, né, que cobre ali, de certa maneira, as suas más tendências temporariamente. Então, essa inocência, essa beleza, essa delicadeza, né, é providência divina. Porque para que diante das fraquezas que a caracteriza ali da inocência, os pais possam devotar todo o amor e afeição que é necessário, né, para aquele ser. Então, a gente enxerga os nossos filhos com os olhos do coração, né? Ama incondicionalmente, né? E ainda a gente beija, abraça, veste ali aqueles seres, né? Cheio de coisinha. É uma gracinha, né? Quem não gosta, assim, difícil quem não gosta de uma criança, não tem como você não achar uma coisa bonitinha, eles são muito bonitinhos, né? E a gente baba, literalmente, né? Então, da mesma forma também que eles nos enxergam com outros olhos também, né? Diante de todo o amor, de tanta doçura, eles também nos devotam amor, carinho e também confiança, né? Então, existe toda essa beleza que Deus nos proporciona. E é aí que reina, né, essa beleza do esquecimento do passado. E aí eu gostaria de trazer aqui André Luiz, no livro dos Missionários da Luz, no capítulo 13. Ele nos fala o seguinte: esse esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório, que se inicia no plano espiritual, continuando no físico. O espírito reencarnante passa por diversas fases: o preparo espiritual, a aproximação e a ligação fluídica com os pais, a redução do perispírito, a ligação com o ovo que acaba de formar-se, a junção, molécula por molécula, do perispírito com o novo corpo. Tudo isso
levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência, até que, pelo poder crescente da força do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Essa diminuição de amplitude do movimento fluídico do perispírito e aumento do poder do fluido vital resulta o esquecimento do passado, isto é, não mais lembrar-se de sua vida no plano espiritual e das vidas passadas, das quais tinha conhecimento antes do reencarne. Então, André Luiz, ele trouxe tudo, né? Resumiu aí o esquecimento do passado. E olha como que Deus é misericordioso, né, gente? Sim, porque se nós tivéssemos acesso, digamos, a 10 reencarnações passadas dos nossos filhos, por exemplo, nós seríamos ali tomados por um sentimento contrário ao amor, né? Ou seja, pela mágoa, pelo ódio, pela tristeza, pelo desânimo, né? Tornando o processo de maternidade, né, que é uma das maiores missões que se pode ter, mais árduo e mais difícil. Seja da maternidade, da paternidade, né? Tornando esse processo mais doloroso. Então, meus irmãos, o esquecimento, ele é o maior convite de Deus à renovação. Então, Leon Denis, inclusive, ele nos fala no livro lá, Depois da Morte, na segunda parte, no capítulo 14, da necessidade do esquecimento para adiantamento do espírito. Ele nos diz o seguinte: se não houvesse o esquecimento, sua evolução seria talvez impossível, porque os preconceitos de classe social, de raça, de ideias, toda a sua herança mental seria entrave às transformações pelas quais deve passar, quanto mais viva estivesse no consciente de cada um. Que desde o berço, essas ideias preconcebidas impediam uma renovação. Em certos casos, o homem poderia sentir-se humilhado, em outros, orgulhoso de sua personalidade anterior, e por isso teria dificuldade no exercício do livre-arbítrio, o que traria perturbações aos relacionamentos com os outros. Que também foi falado lá na questão 392, não sei se vocês lembram. E que, por fim, ele menciona: o esquecimento, ao contrário, permite que tudo lhe seja novo, ambiente familiar e social, situação, pessoas, favorecendo aquisições de novos conhecimentos e de novos hábitos. Tanto que a gente aprende a falar de novo, a gente aprende a andar de novo, tem novos gostos, né? Então, tudo é providência divina. Então, o novo ser, né, embora seja ali um espírito imortal e já muito vivido, ele surge como se fosse, nos primeiros anos ali, uma página em branco, né, permitindo receber novos escritos, novos aprendizados, através ali das experiências que ele vai vivendo nessa nova vida. Então, é uma chance de melhorarmos, de perdermos ali sentimentos e hábitos negativos, né? De começarmos a desenvolver novos sentimentos, novos hábitos, hábitos assim sadios, nobres, né? E ninguém renova se não parar de olhar para trás. Isso é fato. E isso também, ele nos leva a um ponto importantíssimo dessa nossa existência, né? De que nós temos uma tendência muito grande, né? Uma mania aí, de querer saber do nosso passado, né? De querer saber o que aconteceu no nosso passado, quem que nós éramos no nosso passado. A gente gasta ali energia e tempo buscando fatos, evidências, né, que podem ser prejudiciais à nossa existência atual. Né? Tem gente que gasta dinheiro para tentar descobrir isso. Né? E pensando bem, se Deus, na sua infinita bondade,
nos concedeu a bênção do esquecimento, para que nós vamos correr atrás do que não vai nos acrescentar nada? Não vai agregar nada. Nós precisamos entender que a pessoa mais importante que nós fomos, que você foi, é a que você é agora. Né? Porque, embora às vezes não pareça, essa é a nossa melhor versão. Então, vamos nos lembrar aí que nós estamos numa jornada evolutiva, em uma caminhada longa de evolução. E a gente não regride. Nós já vimos isso, né, nos estudos anteriores, né, no Livro dos Espíritos. Não existe retrocesso. Se nós temos uma condição espiritual atual, e já é difícil, já é doloroso, né? Imagina se a gente pegar e for conhecer e lembrar de quem nós éramos tempo atrás. Nós somos hoje melhores do que nós éramos ontem. A gente era ruim. Né? Para que nós vamos conhecer essa versão nossa agora? Atrapalhar a nossa evolução? Para quê? Se Deus nos deu a bênção do esquecimento. Sabe? A gente tem que parar com isso. E é com base nisso que eu gostaria de finalizar a minha participação nessa noite, né, voltando ao fragmento de nosso lar, que eu trouxe lá no inicinho, né, desse estudo. E mais precisamente um pedacinho desse fragmento, que é a última frase, que fala o seguinte: uma existência é um ato. E vamos analisar isso daí, sim, né? Um ato. Como existe nas orquestras. Vamos fazer uma analogia aí, como nas orquestras, como no teatro, numa peça teatral, né? Um ato, né? Onde cada ato ali tem a sua importância no todo ali do espetáculo, né? E em cada ato, né, existe uma história, existe ali uma entrega dos atores, dos músicos, existe um sentido, existe um contexto por trás, né? E aí, para a gente chegar ao final do espetáculo, né, chegar com sucesso, com aplausos, com elogios ali, né, é preciso que cada ato seja bem executado, realizado, né? Ele precisa ser bem encenado. Por mais que existam ali dificuldades no percurso, algum nervosismo, um friozinho na barriga, né? Uma dorzinha, algum problema que a pessoa esteja passando. E ele deve ser feito bem e com amor, com colaboração ali entre os atores, entre os músicos, se a gente for considerar uma orquestra, os diretores, produtores e até mesmo do público que está assistindo. O público tem também que colaborar, né? E aí, como a vida imita a arte, assim ela acontece, né? Cada existência, ela precisa ser vivida, precisa haver uma colaboração entre os seres. E por mais que a gente encontre ali dificuldades, sofrimentos, dores, né? É preciso haver emoção, é preciso haver um amor, uma entrega, é preciso aproveitar o tempo, né, da melhor maneira possível, é fazer daqueles minutos em que o ato acontece os mais valiosos, né? E, sim, de um ato para o outro, né, nós levamos a experiência anterior, né? Porque tem um contexto, tem uma ligação, faz sentido um ato ligado ao outro, né? Então, a gente leva dali a experiência, os conhecimentos, a história em si, né? E antes,
nós também passamos pelo ensaio, assim como acontece com os atores, com os músicos. Nós passamos também pelo ensaio, lá no mundo espiritual, né, no qual a gente tem ali chance de rever e reviver os nossos acertos e os nossos erros, né, podendo ali planejar os nossos atos, as nossas falas, pedir desculpas, né, tentar trabalhar de alguma maneira aquilo que nós falhamos, né, estabelecendo também e fortalecendo os vínculos com aqueles que vão fazer parte daquela peça chamada evolução espiritual, né? Então, portanto, essa evolução, ela se faz internamente, de dentro para fora, né? E ela só vai poder acontecer com a renovação do sentir, do pensar, né? Expressando-se em novas ideias, em novas atitudes, em novos hábitos. E essa renovação, gente, ela só pode se processar com o esquecimento do passado, né? Que é essa bênção da misericórdia e da justiça de Deus, né? Que Deus deu ao homem, para o homem se melhorar, né? Deu também a voz da consciência, nos deu a tendência ali do instinto, como é dito lá no Evangelho, no finzinho do Evangelho, né? Nos dá todas essas ferramentas que serão suficientes, né, para indicar o que a gente deve corrigir em nós mesmos. Nós sabemos, lá no fundo, nós sabemos onde que o calinho aperta. A gente sabe onde que é o nosso problema, onde estão nossas más tendências, né? E aí a gente vai usando desses artifícios que Deus nos ofereceu, e aí a gente continua, então, o nosso desenvolvimento. Então, é uma beleza, é uma bênção que Deus nos dá, e nós precisamos valorizar isso e trabalhar os pontos que a gente vai sentindo de acordo com a consciência e nosso instinto. Então, só para terminar minha participação, eu vou fazer a leitura de uma lição do livro Escrínio de Luz, em que Emmanuel nos traz a lição ontem no hoje, e aí eu finalizo a minha participação na noite de hoje. Fala o seguinte nessa lição: não rogues prodígios à memória cerebral, a fim de que penetres o domínio do passado, de modo a conhecer a bagagem das próprias dívidas. Recordar pormenores das defecções e deserções a que empenhávamos ontem os melhores recursos da vida seria encarcerar-nos hoje em feridas e sombras, sem capacidade de esperança e de movimento. Ainda assim, nas linhas do ouvido temporário em que a misericórdia do Senhor te situa, valorizando-te a oportunidade de recapitular e redimir, pagar e reaprender, pode-se refletir no pretérito, baseando ilações e raciocínios nas circunstâncias que te rodeiam. O berço é marco de reinício. O templo doméstico é oficina salvadora em que retomamos o trabalho interrompido e as lutas que nos cercam falam sem palavras da natureza de nossos erros e compromissos. A enfermidade no corpo físico referir-se-á a ruinosos excessos que precisamos retificar, e a inibição da inteligência na dificuldade e no pauperismo é lembrança do abuso intelectual que nos reclama o serviço da corrigenda. A aflição na equipe familiar reporta-se aos sacrifícios edificantes que nos devemos aos desafetos antigos, e os impedimentos no trabalho profissional recordam nossa dissídia e relaxamento de outrora, solicitando-nos tolerância e fidelidade na obrigação a cumprir. A dor prolongada é a advertência contra as nossas distrações sistemáticas, e a incompreensão social quase sempre
é o caminho em que nos regenerará, por intermédio de lágrimas sucessivas, a consciência culpada. Na tela das circunstâncias de agora, é possível auscultar as causas de nossas amarguras e expiações. No presente, bastando que o nosso espírito se incline com humildade a entendimento da lei. Recordemos o Evangelho do Cristo, que nos diz que o amor cobre a multidão de nossas faltas, e servindo aos outros, na lavoura do progresso e de aperfeiçoamento incessante, baniremos hoje as trevas de ontem, para que o nosso amanhã fulgure sublime em sublime vitória de paz e de luz. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Obrigada.